Nós não estamos numa empresa que começou ontem. A proposta da empresa, você vai ver essa noite, a empresa, quem são seus gestores, a história de quando começou, o produto que ela negocia, que tipo de produto é esse? É mais do mesmo? O que é isso? O que tem por trás aqui? E o sistema. A gente pretende fazer a apresentação de uma forma bem rápida, porém, com todo o conteúdo necessário para você entender o que temos nas mãos e o momento. Timing é uma coisa importantíssima. Então, a Aqualive é uma empresa brasileira que há 16 anos foi iniciada com o Mauro e o Sidney. Hoje, o Mauro atua no Brasil e o Sidney aqui nos Estados Unidos. Chegamos aqui juntos em 2021. Ele veio antes, em 2019, depois voltamos em 2021 para poder iniciar o que agora já está se tornando uma maravilhosa realidade. Nesses 16 anos de história, essa empresa impactou nada menos que 8 milhões de pessoas, mais de 6 milhões de pessoas no Brasil e vários lugares do mundo. Eles são conhecedores do que é a Aqualive. Para se ter uma ideia, nós tivemos no evento da AME, e quando foi montado o aparelho lá, o V10, o V-Selfie, várias pessoas chegaram contando as suas histórias no Brasil e nos Estados Unidos com a Aqualive. Então, o que acontece? O objetivo da Aqualive é trazer uma solução para um problema causado pela ação humana no planeta. Existe uma máxima que quanto mais evoluído, desenvolvido tecnologicamente um país mais ele tem contaminado o lugar onde está, a natureza, por assim dizer. E os lençóis freáticos, não diferentes, foram afetados brutalmente com isso. Então, falar sério sobre água tem que ver com a nossa atitude em tratá-la como supérflua. A água não é um produto supérfluo. A água é essencial, mas pergunte-se a si mesmo: como você tratou o assunto de água para o consumo humano, para o seu consumo, até o momento que você conheceu a Aqualive? Nós temos, isso aí é algo comum a cada ser humano. Deixa eu lhes dizer uma coisinha. Nós somos constituídos, todos nós, a nossa base são átomos. Cada um de nós aqui temos 21 átomos na Constituição. 95% do peso de todo ser humano é constituído por 4 átomos. Esses 4 átomos são hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Mas os outros 17, se não estivesse na fórmula, não seria você. O problema é o seguinte: tudo que existe, do ponto de vista biológico, precisa de água. Mas, essencialmente, nós precisamos de água de um ponto de vista, mas tão essencial que, por exemplo, não existe nada, exceto ar e água, que se você ficar 3 dias sem, você morre. Se você ficar 3 dias sem beber água, acabou, não esquece, não dá para ficar sem beber água, não é possível ficar sem água. O uso da água ao longo dos anos passa por toda a contaminação e, sem opção B, as pessoas são obrigadas a consumi-la. Então, se a máquina humana é 70% água e o resto, os outros 30%, é todo o resto, então é, no mínimo, inteligente cuidar do que é maioria. E olhando por essa ótica, por esse prisma, veja aqui esse quadro, essas 10 imagens têm que ver com o cotidiano da maioria dos seres humanos. Olhe para a tela, dispensa qualquer comentário e pense em água com cloro, água com elemento radioativo, água com trialometano, porque tudo que você vê de veneno na água são invisíveis. Você não vê, não percebe, mas o corpo sente e paga a conta.
Querem um exemplo? Nós temos, em média, no lado ocidental do planeta, pelo menos uma pessoa com câncer em cada família. E se você avaliar isso, o que temos em comum? Nós não comemos a mesma coisa. Mas três coisas todos precisam, essencialmente: água, ar e sol. Eliminando ar e sol, a água é o vetor que está, ao invés de levar saúde para esse corpo, ela está conduzindo químicas tenebrosas que estão adoecendo o corpo literalmente. Pare para pensar apenas em dois quadros aqui: suplementação e alimentos orgânicos. Pessoas que gastam uma grana boa para comprar o orgânico e lava com cloro, porque não sabe os efeitos danosos. Pessoas que gastam uma fábula para suplementar. Estamos vivendo na era da preocupação do ser humano com saúde e bem-estar. Como está suplementando isso? Qual é o líquido que acompanha a sua suplementação? O que você sabe sobre ele? De onde vem? Por onde passa a água que chega no seu copo, que vai para a tua boca? A água que você toma banho, ou seus filhos, que cozinham, que faz a higiene pessoal. Todas essas perguntas a gente não se preocupou em fazê-la. Querem um outro exemplo? Quantos de vocês, de nós aqui, já num congestionamento e o sol escaldante, comprou a água da caixinha de isopor que o camarada estava vendendo e você comprou para matar a sede sem se preocupar com a origem? Você já parou para pensar que todas as vezes que alguém aparece com um problema de saúde, seja assim, um mal-estar ou qualquer coisa, pensa logo no que comeu, e a maioria não pergunta o que bebeu, exceto uma ressaca braba, né? O nosso André polonês aqui. Mas eu falo do André brincando, porque um dia ele falou o seguinte: no deserto, se tiver um copo d'água e uma garrafa de vodka, ele vai tomar vodka. Isso foi lá 10, 15 anos atrás. Mas vamos lá. Por onde passa a água? Quando o Sidney chegou aqui, nos Estados Unidos, aqui se pesquisa tudo, tá, gente? Tudo que é possível de ser pesquisado se faz aqui. E o legal é que todo o resultado das pesquisas são públicos. Só não estou falando de pesquisa de segredo de Estado, segurança nacional e tudo mais. Todos os demais, sim. Só que quando chegou aqui, descobriu que, além da água ter que ser sem cheiro, sem gosto e sem cheiro, sem gosto e sem cor, descobriu até 30 elementos químicos danosos, invisíveis aos olhos, mas presentes na água. No copo d'água. Gente, eu vi hoje, uma pessoa me mostrou alguém fazendo uma propaganda no YouTube, pegando o copo, botando na torneira e tomando e falando assim: olha só, aqui nos Estados Unidos a gente pega a água da torneira e bebe, no Brasil não. Não faz ideia da loucura que está fazendo. Porque aqui você tem arsênico, chumbo, cloro, trialometano e os contaminantes piféis. Todos esses, mais os outros seus parentes, causam câncer. Quando chegou aqui, aí apresentou-se a esse mercado, essa tecnologia que limpa esses contaminantes e muito mais. Então, a gente transforma a água totalmente, mas não antes de limpá-la. Eu quero que você considere essa seguinte declaração: qualquer conversa sobre filtro precisa parar se o seu concorrente não é competente para filtrar a água. Eu posso dizer para você que a água tem pH, que ela tem H2, que ela é ionizada, o que for. A pergunta, ela filtra? O que adianta ela ser enriquecida e suja? Não é possível. Então, a primeira missão da Aqualive, limpar como ninguém limpa. Então, o nosso filtro, ele de fato é um filtro mesmo, não é um fake filtro, um pseudo filtro. Depois de filtrado, a água, depois de filtrada, para se ter uma ideia, para você estar vendo esse desenho que está aqui, essa imagem, é do V-Self.
Os filtros que estão ali dentro, os refis, eles filtram a água com uma porosidade até 400 vezes mais fina que um fio de cabelo. Então, imagina isso. Mas não passa absolutamente nada. Aí sim, depois de cumprir a missão básica, transforma a água para cuidar da vida. E tudo isso com testes laboratoriais. Nós vamos elevar uma água simples da torneira, contaminada, com muito cloro, com toda a sujeira que você puder ver e não ver, e ela vai ser limpa completamente. Na feira que eu estava, domingo, eu estava ali na AME, eu peguei uma garrafa de Sprite e coloquei dentro do meu filtro, coloquei lá dentro, e as pessoas tomavam água e nada, passava ali e bebiam água. Então, o quesito limpeza nós fazemos, a transformação aí nós somos incomparáveis. O pH vai para 9,5, 10, sem nenhum componente elétrico, sem ligar em tomada, não tem eletrodos, tem nada, apenas gravidade e tecnologia impregnada nos refis. Ioniza, alcaliniza, adiciona minerais e ainda por cima, agora é a única empresa desse planeta que conseguiu a tecnologia que, na proporção, entrega a molécula de hidrogênio isolada, que é o mais poderoso antioxidante da Terra. Ele interage, para você ter uma ideia, o H2 isolado, ele vai na mitocôndria, que é a base energética da célula, a usina da célula. Ele chega na sinapse. Então, os efeitos colaterais do H2, a ciência ainda está pesquisando e nos entregando isso. Nós somos, repetindo, a única empresa que, nesta proporção, entregamos H2 no copo d'água. Na proporção de, para que você entenda, a cada 1,5 litro de água, a gente tem o equivalente, por exemplo, a 700 bananas. Olha só, é muita informação contida num copo d'água. A gente tira o copo contaminado e entregamos o copo mais perfeito que a capacidade humana poderia desenvolver. Eu estou usando frases muito fortes e impactantes, sem risco nenhum de estar errado, porque não há quem vai chegar aqui, pode ser a mais poderosa empresa da Terra. Se quiser produzir o mesmo que nós, ela só vai conseguir chegar aonde nós já estamos, não é possível avançar. Então, você imagina, uma empresa que tem uma mente que estuda isso há 26 anos e uma empresa que entrega isso há 16 anos, apresenta esse produto para você? E aí está os 7 benefícios mínimos que a gente faz. A gente elimina a impureza, limpamos, elimina as bactérias, remove o cloro, ioniza e eleva o pH, baixa a oxidação, adiciona o magnésio e cria o prau negativo, que é o potencial renal de carga ácida. O que é isso? Além de elevar o pH, transformá-lo de 9,5 e 10, a empresa, as grandes nem sabiam disso, faz com que ela fique o maior tempo possível alcalina no organismo e assim promove resultados extraordinários. Essa tecnologia é exclusiva, patenteada, e só a Aqualive pode falar disso. Então, a gente tem uma água pura com um pH acima de 9, ela é 6 vezes mais hidratante do que qualquer outra. O efeito antioxidante agora, com o H2, se torna algo, assim, incomparável. Mineraliza e ioniza. Então, o prau negativo que eu já disse para vocês, ele regula a pressão, ajuda no processo digestivo, quebra a gordura. Olha só, nós já tivemos testes, já mostramos para vocês. Quem não viu, pede para quem tem, quebrar a gordura. A gente simplesmente joga por terra uma regra simples da química. Água e óleo ou gordura não se misturam. Nós simplesmente, quando mistura, faz um líquido clarinho, porque a gordura quebrada, ela ajuda o sistema imunológico, temperatura corporal, sistema cardiovascular e lubrificação das articulações. Lembrando que água, na verdade, é um lubrificante, mas a Aqualive
está apresentando a água como nutriente. E vocês vão entender isso mais à frente. Então, o que a gente faz? O que o nosso produto faz? Se existe acidez que promove doenças, nós trazemos alcalinidade. Se a oxidação ajuda a matar o corpo, nós somos antioxidantes. Se a desidratação, e não entenda a desidratação apenas por falta d'água, a água ruim responde a uma premissa: a água que você bebe pode estar te deixando com sede. A nossa água superidrata. Se você tem fadiga, a gente entrega energia. E se os anos estão passando mais acelerados para você, se a cada aniversário você envelhece 1,5 ou 2 anos a mais, o nosso produto é anti-aging. Exato, e isso com embasamento científico. Depois de você conhecer empresa e produto, está na hora de entender qual é o sistema que remunera isso. Mas eu vou ficar por aqui nessa gravação por uma razão muito simples. Há pessoas que querem apenas conhecer o conceito, empresa e o produto. E para elas, é essa live até aqui. Microfones liberados. Só para vocês saberem, nós vamos continuar com o plano de marketing que eu vou gravar também. Todos me escutam?